A palestra de hoje tem como tema: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos trabalhar com o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Um fariseu chamado Nicodemos, senador dos judeus, diz a Jesus: Mestre, sabemos que veio da parte de Deus para nos ensinar como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. E Jesus diz: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos fica confuso e questiona: mas como pode nascer um homem velho? Poderá entrar novamente no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus diz: em verdade vos digo, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu diga ser preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Podemos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 4. Kardec nos traz informações de que a reencarnação já fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome ressurreição. Então, os judeus, eles não tinham exatamente as noções que nós temos hoje. Eram noções vagas e incompletas sobre a alma e sobre a sua ligação com o corpo. É por isso que eles acreditavam que o homem podia reviver sem saber de que forma isso aconteceria. Então, a ressurreição pressupõe o retorno à vida de um corpo que já morreu, que a ciência demonstra para nós ser impossível, ainda mais quando os elementos deste corpo já estão dispersos e começam a ser absorvidos pela natureza. Vamos imaginar que um corpo que morreu está entrando em decomposição. Então é disso que Kardec está falando. Os elementos deste corpo em decomposição começam a ser dispersos e absorvidos pela natureza. Portanto, impossível do ponto de vista científico que este corpo retorne à vida. Mas Kardec traz para nós que se nós tivermos que pensar em ressurreição, podemos nos lembrar do fato de Lázaro, que é claro, se estudarmos adequadamente, vamos saber que não foi realmente um fato de ressurreição, mas se tratou de uma cura através de Jesus, através de todo o magnetismo e fluidos de Jesus que despertou Lázaro. Mas continuemos, a reencarnação então tem a ver com um espírito que volta à vida num corpo novo, completamente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então precisa de uma gravidez, de um corpo físico que está sendo completamente formado para que este espírito retorne à vida. E neste caso, ele se lembra do caso de Elias. Então, ele diz para nós sobre Elias num trecho que vai de Mateus 17, de 11 a 13. Elias há de vir e restabelecerá todas as coisas, mas eu declaro que Elias já veio. Não o conheceram e o trataram como quiseram. Assim farão com o Filho do Homem. E neste trecho, os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então, deixando claro que Elias retorna numa outra existência como João Batista. E Kardec ainda diz que a ideia de que Elias retorna como João Batista e de que os profetas poderão reviver na terra, está contida em diversos trechos do Evangelho. Kardec ainda fala que os antigos acreditavam que a terra havia saído das águas,
que é o elemento gerador absoluto, é o símbolo da natureza material, da mesma forma que o espírito é o símbolo da natureza inteligente. Então, eles pensavam, se o homem não renascer com o seu corpo e a sua alma, assim eles compreenderam a princípio. Kardec ainda continua dizendo, na verdade, Jesus estabelece distinção entre o corpo e a alma, deixando claro que o corpo procede do corpo, ou seja, eu, mãe, consegui formar o corpo da Júlia, minha filha, mas eu, Paula, não formei o espírito da Júlia. Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito é completamente independente, porque Deus dá a vida aos espíritos. Nós não sabemos de onde veio o espírito da Júlia e nem para onde irá. E é isso que Kardec está tentando explicar para nós. Nós não sabemos, porque se o espírito tivesse sido criado ao mesmo tempo que o corpo dela, nós saberíamos qual foi o início deste espírito, o começo, mas não podemos afirmar quando foi que o espírito da Júlia foi criado. Só este corpo físico que ela habita nesta existência. Então, ele continua afirmando que todo este trecho do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que utiliza estes trechos de João e de Mateus, trazem para nós a consagração da pré-existência da alma. Então, o espírito da Júlia já existia, não foi formado com o corpo dela. Pré-existência da alma e da pluralidade das existências. São estes trechos que trazem para nós esta verdade. Ele diz, a reencarnação surge como uma necessidade absoluta para todos os seres humanos. É uma lei natural. Através dela, nós podemos progredir, nós podemos nos depurar. É assim que nós avançamos, nós estaremos então nos depurando, nos aperfeiçoando cada vez mais. E aí ele vai falar sobre todos os laços de união entre os espíritos. Ele fala que os grupos de espíritos, os grupos familiares, estão entrelaçados por afeição, simpatia e semelhanças de inclinações. Vamos imaginar que todos eles estão vivendo no mundo espiritual, quando de repente alguns recebem notificações de que terão de reencarnarem. E aí que Kardec diz que a reencarnação separa momentaneamente estes espíritos. Eles reencarnam, seguem suas trajetórias de vida e quando retornam para a pátria espiritual, para a erraticidade, que é onde aguardam por uma nova encarnação, eles então se reúnem novamente como amigos que regressam de uma viagem. Muitos escritores dizem, como não seria tão interessante para nós que passamos aqui por tantas tribulações, por provas inúmeras, sofremos deveras, e sim, perdemos entes queridos e sofremos com esse distanciamento, mas quando regressamos para a pátria espiritual, podemos reencontrá-los, podemos abraçá-los novamente e nós conseguimos ter esclarecimento de tudo que vivenciamos aqui. Então, para nós, será um júbilo poder retornar e estar em contato com estes seres amigos, estes seres amados novamente. Ele ainda diz que uns seguem os outros na reencarnação, na família ou mesmo nos círculos sociais, justamente para que possam trabalhar juntos para o adiantamento mútuo. Então, às vezes a gente acredita que só aquelas pessoas que são sangue, ou de repente o nosso cônjuge, formamos filhos ali com ele, mas apenas os laços de família são importantes, onde nós podemos reunir aqueles seres a quem temos afeição profunda, mas não é nada disso. Muitas vezes reencarnam na mesma família, outras vezes nos círculos sociais próximos. Podem ter reencarnado aqui no grupo
do centro espírita, como vizinhos, lá no ambiente onde você trabalha, e são espíritos familiares. E você olha para eles e fala: nossa, como eu gosto tanto de você. Eu olho para você e eu sinto uma alegria, uma aproximação que eu não sei explicar. Consigo conversar com você de uma forma tão tranquila, estranho. Às vezes nem com a minha irmã eu consigo ter uma conversa tão natural. Parece que você pensa a mesma coisa que eu penso. Porque são seres familiares, espíritos familiares, que vieram em outros grupos, mas que estão sempre se buscando e se atraem justamente para que possam se auxiliar no progresso. E ele diz: estão sempre unidos pelo pensamento. Aqueles que ficam no mundo espiritual e aqueles que regressaram para a materialidade estão unidos em pensamento, uns e outros. Aqueles que são livres, ou seja, que estão na pátria espiritual, velam por aqueles que ainda estão no cativeiro, presos no corpo físico. Os mais adiantados se esforçam para ajudar aqueles que são mais retardatários, auxiliarem no seu progresso, através de inspirações, através de bons pensamentos, através de preces e fluidos. Eles nos auxiliam a prosseguirmos num bom caminho. E diz: após as existências, todos vão avançando no aperfeiçoamento, mesmo que seja um bocadinho, quase nada, mas todos nós nos aperfeiçoamos e aí poderemos nos reunir novamente na afeição real, que é a única que sobrevive à destruição do corpo. Todos os laços que não são realmente fortalecidos na afeição, na simpatia e na semelhança de inclinações se quebram após a morte do corpo físico. Mas os espíritos que estão realmente alinhados num sentimento fraternal, estes elos prosseguem na terra ou no céu, através das reencarnações ou num plano espiritual mesmo. E diz: Deus permite que nas famílias, que muitas vezes todos são espíritos afins, que reencarne um espírito que é antipático ou então um espírito estranho. Então vamos imaginar que de repente no meu núcleo familiar nós somos todos espíritos simpáticos. Nós temos as mesmas ideias, nós temos os mesmos objetivos e na minha casa reina a paz. Mas de repente Deus me permitiu ter outro filho. E é impressionante como este espírito que chegou, todos conseguem brigar com ele. Está sempre em rivalidade, encrenca com um, encrenca com o outro, despreza e é briga. Sempre desse jeito. Nós falamos, mas por que essa criatura veio aqui para deixar o lar tão disturbinado, com tantas agressividades? É um espírito antipático. Em outras existências, pode ter estado ligado a nós por rivalidades, traz ainda um instinto de vingança, porque houve, de alguma forma, antipatias entre eles. Mas também pode ser um espírito estranho. Ninguém nunca teve contato com este espírito e simplesmente ele adentrou este núcleo doméstico. E nós dizemos, mas por que está acontecendo isso? Tem duplo objetivo, segundo Kardec. Serve de prova para uns e de progresso para outros. Mas é sempre para favorecer a todos. Um espírito mau, vamos chamar assim, ele é incluído no núcleo doméstico exatamente para que ele possa aprender com os bons, para que ele possa melhorar. E desta maneira, através de paciência, perseverança, amor, solidariedade, todos melhoram. Ele diz, os maus melhoram no contato com os bons e pelos cuidados que recebem deles. Assim, o caráter abranda, os costumes se depuram e também as antipatias
se acabam. Desta maneira, Kardec explica a fusão das diferentes categorias de espíritos. Uns que estão mais avançados um pouquinho do que os outros, uns que têm os corações muito amorosos, muito mais do que os outros, e assim por diante. Existe esta troca que é adequada para que todos possam evoluir. Com a reencarnação, existe a perpétua solidariedade entre os espíritos e os homens. E assim existe o estreitamento dos laços de afeição. É desta forma que nós compreendemos que todos nós estamos exatamente inseridos nos núcleos que deveríamos estar. Ou para que possamos perdoar, ou para que possamos aprender a amar ainda mais, ou simplesmente para que estejamos em contato com estes seres que são tão amorosos ao nosso coração, para que fique um pouco mais fácil as provas que devemos encarar, mas é sempre para o nosso bem que Deus permite que estejamos em contato uns com os outros. Jamais para fortalecer a rivalidade, sempre para que possamos perdoar e amar. No livro O Redentor, Edgar Armond nos fala que na entrevista que Jesus teve com Nicodemos, ele demonstra que o espírito renasce várias vezes. Ele sempre evolui e é através do amor e da sabedoria que ele pode conquistar o reino de Deus. Nas parábolas e ensinos de Jesus, Caibar Schutel nos afirma que a reencarnação é uma doutrina que salienta as qualidades boas ou más inerentes ao espírito. Através das reencarnações, se nós fizermos uma reforma íntima eficaz, como é solicitada pela doutrina espírita, nós conseguimos avaliar o que nós já desenvolvemos de pontos positivos e o que nós devemos eliminar, porque são sim questões que nos prejudicam, são pontos desfavoráveis ao nosso aperfeiçoamento. E ele diz, pelo progresso, os bons se tornarão ainda melhores e os maus se tornarão bons. Estas aquisições dependem do esforço de cada um. Ao deixar o corpo, o espírito leva tudo que conquistou nesta terra, de bom ou de mal, tudo que ele assimilou em conhecimentos, tudo que ele desenvolveu em virtudes, todos os afetos que ele conseguiu, ele leva para o plano espiritual como a sua bagagem, o seu patrimônio espiritual, que ninguém pode tirar dele. Vamos encerrar com o livro Em Torno do Mestre, onde Vinícius fala para nós que Jesus veio ao mundo exemplificar o poder da vida sobre a morte. Ele morreu para que todos aprendessem como se morre. Ele ressuscitou para que todos aprendessem como se ressuscita. O triunfo majestoso de Jesus não foi verificado na cruz, mas sim em todas as suas aparições, porque desta forma Jesus traz para nós um exemplo vivo da imortalidade da alma. E este escritor diz, para Deus, todos estão vivos. Aqueles que deixaram o corpo físico estão vivos na pátria espiritual. E nós aqui nos esforçamos para estarmos luminosos, não apenas vivos, mas radiantes de energia e boa vontade. Quando este corpo perecível e mortal se revestir de glória e imortalidade, nós diremos, onde está, ó morte, o teu poder? Porque nada se aniquila, nada se extingue, todos nós continuamos vivos, ainda mais porque temos a certeza que Jesus é a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê, nunca morrerá. E é assim que nós trazemos a reflexão de hoje. Muitas vezes, nós ainda nos questionamos sobre a vida após a morte. Principalmente quando nós perdemos um ente querido. Este ano, eu e meus familiares tivemos o desagradável momento de perder a minha mãe.
E nós, sim, ficamos nos questionando tantas coisas. É o momento de retomarmos a nossa vida sem aquela pessoa. Tudo se modifica, porque ela era muito importante para o núcleo familiar. E nós pensamos, mas será que é isso mesmo? Será que só o corpo morre? Será que ela está mesmo na espiritualidade amiga? E nós nos sentimos temerosos, aflitos por causa daquela perda. Quando sabemos que alguém está prestes a desencarnar, nós ficamos temerosos. Tantos necessitam de uma comunicação escrita, de uma psicografia, para ter certeza que seu ente querido está bem na espiritualidade amiga. Ou então, quando nós mesmos estamos para fazer a passagem. Tantos que têm aquele diagnóstico, olha, agora a sua doença é incurável. Inevitavelmente, você tem apenas alguns meses de vida, está prestes a realmente desencarnar. Então, nós ficamos com medo. Mas como assim? Eu já estou aí com 90 e poucos anos e a qualquer momento pode ser que eu faça a passagem. Eu fico temerosa. E a reflexão que não quer calar. Como é que eu estou vivenciando esta questão da imortalidade da alma? Será que dentro de mim isso já é uma certeza inabalável? Eu estou tranquila com esta passagem que meus familiares e entes queridos, meus amigos podem fazer, com o fato de eu também poder transpor as portas da morte? Será que eu creio que eu continuarei existindo depois da morte deste corpo físico? Então que possamos estar, sim, atentos a tudo que a espiritualidade amiga traz para nós, a todas as palavras que o Evangelho nos coloca, nos acrescenta, estarmos tranquilos, sabendo que Deus cuida de cada momento de nossas vidas. Nós estamos sendo amparados em todos os momentos pelos amigos celestes, pelo Espírito protetor que está conosco o tempo inteiro, e nós podemos ter a certeza, sim, na imortalidade da alma, neste reencontro que podemos fazer com nossos entes amados, e que nós, se for o nosso momento de transpor esta vida material, seremos muito bem assistidos no local onde estivermos sendo inseridos. E possamos fazer uma prece. Senhor, nós solicitamos que os teus emissários de luz possam nos envolver com fluidos balsâmicos e salutares. Que nossas incertezas cedam lugar à verdade de Jesus. Que possamos crer na imortalidade da alma em decorrência de todas as aparições que Jesus fez aos seus discípulos, e sim, a todos os espíritos que se manifestam nesta casa e em outras, a todas as inspirações que recebemos da espiritualidade amiga, a tudo que nós sentimos no íntimo do ser como a verdade inabalável. Que eu não tenha medo, Pai, que eu possa me entregar nos braços da minha fé, da minha esperança, e estar em paz diante dos desígnios que o Senhor tem para cada um de nós. Agradecemos imensamente pelo trabalho desta noite e por tudo que temos recebido de Ti e do amado Mestre Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento, irmãos.